Fala pessoal, meu nome é Bruno Coutinho, eu sou professor de Educação Física e vocês estão no Evolução Integral. Lugar de fala sobre saúde, neurociência, exercício físico, filosofia, poesia e felicidade. E o tema de hoje é exercício físico como instrumento de cura para a depressão. É possível? Eu e a ciência achamos que sim. Entra a vinheta, vamos compartilhar conhecimentos e dicas. Sejam muito bem-vindos. Olá pessoal, como eu falei anteriormente, falaremos de exercício físico na depressão. É uma boa solução? Por pesquisas e testes, tudo indica que sim. Mas o que é a depressão? E como diferenciá-lo de tristeza e ou melancolia? Depressão é uma síndrome do estresse e desregulação emocional que envolve o comprometimento estrutural do sistema límbico e a integridade do seu funcionamento. Em outras palavras, a depressão reduz a atividade de todos os componentes do sistema límbico e suas funções no encéfalo, vulgarmente conhecido também como cérebro. Bruno, e o que compõe essa estrutura do sistema límbico e o que elas fazem? As estruturas são essas da figura: hipocampo e todas as suas estruturas, córtex anterior cingulado, córtex pré-frontal, amígdala e o striatum, com todas as suas estruturas e sua ligação com outra importante via, a mesolímbica. Bruno, eu não estou entendendo nada. O que tem a ver essa porção de nome difícil e aonde que entra o exercício com esse monte de coisa complexa? Então, essas estruturas comandam uma série de coisas importantes dentro do nosso corpo, desde coisas que não temos o controle, como as do sistema autônomo, às coisas que temos controles, como os comportamentos, por exemplo. E como eu disse anteriormente, a depressão reduz a atividade desses componentes. Por exemplo, o hipocampo e suas estruturas são responsáveis pela formação de novas memórias, aprendizado e emoções. O hipocampo, mais precisamente, é responsável pela formação, organização e armazenamento das novas memórias, além de conectar certas sensações e emoções já provocadas por essas memórias. É tipo um camisa 10, Pelé, Zico, Messi, Zidane, Ronaldinho, que fazem a bola rolar, organizam e colocam o time para frente. Vejam que interessante esse outro componente citado, o córtex cingulado anterior. Ele é quem possui importantes funções autonômicas como dor, controle da frequência cardíaca, pressão arterial, além, é claro, de outras funções ditas de níveis superiores como a atenção. Tipo o primeiro volante, a moda antiga que defende roubando a bola do adversário, fazendo a ligação com outra importante parte do esquema, meio de campo. No nosso caso, o córtex pré-frontal, que tem por tarefa a percepção e a tomada de decisões. Essa talvez seja considerada a área mais evoluída do nosso encéfalo e é tipo um Tony Kroos ou um Arão, se preferir. Ela também faz a mediação com a próxima área na tarefa de interpretar os sentimentos e emoções que são alardeados pela amígdala, que é como se fosse o bombeiro da central de atendimento do 190, filtrando aonde a equipe deve se preocupar em atuar, luta ou não atuar, fugir. Essa brincadeira de lutar e fugir é uma brincadeira associada aos neurotransmissores de fuga e luta. É piada de nerd. Eu ainda poderia citar uma área inteira chamada de striatum, que tem grandes responsabilidades, mas aí vocês já iam começar a ficar entediados. O importante é vocês perceberem três coisas. Todas essas áreas têm estreita ligação com sentimento e emoções. Eu sequer citei 10% de todas as funções dessas áreas e nem todas as áreas do sistema límbico. O exercício físico faz um bem danado a essas áreas. Mas antes ainda de começar a falar do exercício físico e mostrar minha cômica imagem fazendo algumas formas de exercício, vamos a algumas informações importantes sobre depressão e seus cuidados. Sim, depressão é uma doença, não é frescura e deve ser muito bem tratada
por toda uma equipe multidisciplinar de saúde, que fará isso com amor e carinho. Se você acha ou tem algum sintoma de depressão, não deixe para depois, procure ajuda já, agora. Alguns dados são alarmantes, e não falo isso para assustar, mas sim para que vocês se movam e juntos vençamos isso. Segundo o nosso amado SUS, 15,5% da população sofre de depressão. E no mundo, 10,4%. Ou seja, as coisas não estão legais por aqui. Estudos da OMS mostram que a depressão é quarto lugar no quadro de doenças que mais geram ônus aos cofres públicos. Hoje, atingem 20% em mulheres e 12% em homens aqui no Brasil. As principais causas são genética, que podem criar uma propensão de 40% de mais chances de desenvolver; bioquímica, que seriam deficiências em neurotransmissores, vulgarmente conhecidos como hormônios, tais como noradrenalina, serotonina, dopamina e outros; eventos crônicos estressantes e ansiedade crônica por longos períodos. É importante citar que existem variados tipos de depressão, as quais posso citar: distimia, endógena, atípica, sazonal, psicótica, secundária e bipolar. Existe uma vária e extensa gama de sintomas verificados, e são alguns deles: tristeza, alta desvalorização, sentimento de culpa, empatia, falta de sentimentos, se sentir um peso, um estorvo para famílias e amigos, invocar a morte, pessimismo, não conseguir transpor barreiras, pensamentos suicidas, retardo motor, falta de energia, preguiça, cansaço excessivo, lentificação do pensamento, medo, perda de memória, vontade, insônia, redução de libido, dores, outros sintomas físicos desconfortáveis como mal-estar, queixas digestivas, falta de ar, dor no peito, taquicardia, sudorese e muitas outras. Bruno, e como faço para identificar se é tristeza ou depressão? Primeiro, um médico psiquiatra é a pessoa profissional melhor indicada para você se consultar e verificar o seu estado. Em segundo lugar, você pode auto-observar ou receber feedbacks de familiares e amigos sobre você. E aí, mais uma vez, procurar um médico de cara. Segundo, houve algum fator estressante, alguém próximo morreu, teve algum relacionamento terminado, está há muito tempo sofrendo pressões profissionais? Terceiro, o tempo pelo qual essa tristeza perdura é um fator de preocupação. Então, se já está há longos períodos se sentindo triste, procure um médico. E a ansiedade? A ansiedade é uma porta de entrada para a depressão, desde que ela tenha crises prolongadas, acima de 1 ano, por exemplo. Aumenta em 60% o risco das pessoas terem a depressão. E como tratar essa depressão? O psiquiatra será o responsável, que te guiará com a parte farmacológica, terapêutica e medirá seus sinais clínicos e bioquímicos. O psicólogo irá te orientar quanto à parte cognitiva de controle do estresse e o aprendizado de como conviver com a ansiedade. E o profissional de educação física irá lhe orientar com os programas de exercício, fazendo a pessoa se movimentar, se divertir, liberar e produzir uma série de hormônios positivos. Ainda posso falar do nutricionista, que pode te ajudar com uma alimentação equilibrada, a fim de diminuir os processos inflamatórios. E aí, Bruno? Eu não gosto de exercício físico. O que eu faço então? Mas você já experimentou todos? Claro que não, né? Mas eu não gosto. E aí? Como você sabe se não experimentou? Não tem algum que você tenha curiosidade? Então, se liga nessas dicas. Dica número 1. O exercício não precisa ser somente os ditos consagrados como musculação, futebol, corrida, luta e outros. Você pode experimentar outros como dança, yoga, natação, vôlei, peteca, frescobol. A grande questão é se divertir e se movimentar. Dica número 2. Você sabia que atividades aeróbicas reduzem em muito as chances de você ter algum tipo de doença psiquiátrica e neurológica? Então, é verdade. Dica número 3. Caso você escolha uma atividade em grupo, você se beneficia do convívio social, que é um fator de redução de chances de depressão. Além disso, você não precisa seguir o ritmo dos coleguinhas mais antigos. Dica número 4. Você não precisa se esfolar na intensidade do seu treinamento. Está bem batido no meio científico e prático que atividades moderadas feitas regularmente trazem muitos benefícios. Veja o meu exemplo.
tudo em nome da ciência. Você pode malhar pesado. Ministério da Saúde adverte: tente isso em casa. Agora veja esse estudo, e desse estudo dou a dica de usarem os mesmos questionários que foram utilizados pelos pesquisadores, que são eles: Hospital Anxiety and Depression Scale. Esse questionário foi desenvolvido para medir depressão e ansiedade. Perceived Stress Scale. Essa escala mede o nível de estresse percebido, por exemplo, no último mês. Subjective Happiness Scale mede subjetivamente felicidade e bem-estar da vida. Todos esses questionários são bem simples de realizar e você mesmo pode buscá-los na internet e fazê-los. Vamos a outro importante ponto que pode gerar um pouco de confusão em termos de sensações e diagnóstico. Síndrome de burnout. Pouco ou quase nada se fala da síndrome de burnout. E devido ao mundo moderno e à acirrada concorrência no mercado de trabalho, devemos dar uma atenção a esse tópico. Às vezes, a síndrome de burnout é confundida com a depressão. E isso ocorre devido às similaridades dos sintomas. Mas uma luz à diferenciação do burnout, que afeta, por exemplo, o humor e que se desenvolve em resposta crônica de estresse ocupacional, que provocam questões emocionais, fadiga, exaustão, mudança de personalidade, vezes agressiva, vezes submissa, e, claro, diminuição da eficácia profissional ou redução dos resultados. Essa síndrome pode ser avaliada clinicamente e também com o uso de um questionário validado para tal, o Maslach Burnout Inventory. Pulemos para estudos que podem lhe incentivar a fazer exercício, além de toda a informação e toda a minha graciosidade apresentada no vídeo da minha prática esportiva. Physical and Emotional Benefits Different Exercise Environment Designed for Treadmill Running. Esse estudo verificou se a performance de corredores em esteiras poderia ser melhor se quando escolhiam um cenário baseado na natureza, estático ou dinâmico, ou uma própria escolha de entretenimento. O que promoveu melhor performance foi de escolha própria, enquanto quem escolheu baseado na natureza de forma dinâmica teve uma maior percepção de satisfação. Então, mais duas dicas para vocês. Façam exercício ao ar livre. 2. Escolham exercícios que mais gostarem, não aqueles que prometem mais resultados ou que todo mundo está fazendo. E esse outro estudo deu um indicativo de que tipo de exercício poderia fazer as pessoas sentirem mais felicidade. Se o hedonista, prazer imediato, ou o eudonismo, propósito. Em tempo, é importante eu mencionar que este estudo não foi medido através de exercício físico propriamente, mas fica aí o indício de fator psicológico. E hedonismo ganhou, ou seja, prazer imediato. Então, aqui fica a pergunta baseada no que venho falando durante os vídeos, que é a seguinte: atividades que geram prazer imediato poderiam então gerar mais aderência aos programas de exercício físico? Eu acho que sim.
E olhem que legal, essa outra pesquisa é realizada em 15 países europeus e com mais de 15 mil sujeitos, que apresentou forte tendência às pessoas serem mais felizes quando fazem algum tipo de exercício regularmente. Mais uma prova cabal que, se fizermos exercício, vamos diminuir ou eliminar a depressão. Esse estudo randomizado com 120 idosos demonstrou que o exercício físico aumentou o nível de felicidade entre o grupo que sofreu a intervenção. Para medir o nível de felicidade, foi usado o questionário de Beck e o questionário de Oxford Happiness Inventory. E então, para o grupo que sofreu a intervenção, foi criado um programa de 8 semanas de exercícios que envolviam o seguinte protocolo. 1. Nenhum deles poderia possuir algum tipo de contraindicação para a realização de exercícios. 2. As sessões tinham 3 estágios. 3. O primeiro estágio era um aquecimento que envolvia 4 minutos de corrida leve e 6 minutos de alongamento. 4. O segundo estágio envolvia os exercícios cinéticos de membros superiores e membros inferiores. E até a quinta semana duravam 5 minutos. Da sexta até a sétima, 10 minutos. E na última semana duravam 15 minutos. Além disso, ainda tinha um trabalho de equilíbrio. 5. O terceiro estágio era uma volta ao calma de aproximadamente 5 minutos. Galera, e por último eu guardei esse estudo, que é uma espécie de grande finale cereja do bolo. Nesse estudo foram selecionadas pessoas já em estado avançado da depressão e no qual já tinham sido diagnosticadas por médico, além dos pesquisadores também medirem com alguns famosos e validados questionários como Beck, Hamilton Rating Scale for Depression e outros. O estudo levava 6 meses e os grupos eram divididos em tratamento terapêutico com sertralina, exercício aeróbico ou ambas abordagens. Todos os grupos apresentaram significativa melhora nos resultados e com aproximado valor de remissão após os 4 meses, quando comparado novamente. Contudo, após 10 meses, a menor remissão foi do grupo exercício físico, ou seja, exercício físico, solução barata e boa para a vida. Galera, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo pelas mídias sociais. Eu ainda não sou famoso, então eu respondo todo mundo. Brincadeira, quando eu for famoso também responderei. Só que terei uma equipe e suporte para responder, e essa equipe de suporte poder se dedicar muito mais a vocês com conteúdo baseado em ciência. Curtam o vídeo, compartilhem com familiares e amigos, inscrevam-se no canal, ativem as notificações no famoso sininho. Minha essência, saúde de vocês, evolução integral, seja a sua melhor versão.